São Tomenses pelo mundo. Todas as semanas, as histórias de vida dos São Tomenses na diáspora. Olá a todo o auditório da Rádio Nacional de São Tomé e Príncipe. Sejam bem-vindos à primeira emissão do programa São Tomenses pelo Mundo, que será conduzido por mim, Abigail Tini Cosme. Este programa é uma iniciativa do Fórum da Diáspora de São Tomé e Príncipe, cujo principal objetivo é o de dar a conhecer a realidade em que vivem os cidadãos são-tomenses que se encontram no estrangeiro e, desta forma, contribuir para a criação de pontos de diálogo e de partilha entre a sociedade civil em São Tomé e Príncipe e a comunidade de concidadãos espalhados pelo mundo. Neste sentido, iremos trazer todas as semanas uma nova entrevista a um São Tomense que se encontre fora do país, para que nos dê o seu testemunho sobre as vivências e a realidade da imigração. Neste primeiro programa temos o prazer de conversar com Inocência Mata, professora da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, que se encontra radicada em Portugal e neste momento com licença especial a lecionar em Macau. Muito bom dia, muito bem-vinda, professora, a este nosso programa. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e começo por perguntar há quanto tempo é que já saiu do país, de São Tomé e Príncipe? Abigail, há muito tempo, porque eu fui depois, antes de me radicar em Portugal, né, para estudar, antes disso, nós vivemos em Angola, eu vivi em Angola, não é? Portanto, já há muito tempo, nos finais dos anos 70. Já há bastante tempo. Sim, sim. E em São Tomé, onde é que vivia, em que distrito, localidade? São João. São João, Potopotó, São João, esta é a minha zona. Tenho muita pena de não ter uma casa nessa zona, porque foi onde eu cresci. E como é que foi este processo de saída? Já disse que foi para Angola. Como é que se deu uma pequena descrição? Como é que foi? Olha, Abigail, eu prefiro não falar desse processo, porque foi um processo muito doloroso. Uhum. Foi um processo muito doloroso, que teve a ver, na verdade, com a prisão do meu pai, com a ostracização da minha família, foi um processo muito doloroso. Com certeza. Que prisão, assassinato, ostracização, a minha família ficou completamente proscrita, toda a gente tinha bolsas menos nós, de forma que eu nem quero falar desse processo. Não foi um processo fácil, com certeza. Não foi um processo fácil, de que não apenas o regime do MLSTP teve culpas diretas, porque foi o regime que assassinou o meu pai, mas também porque não houve da parte de muita gente que se esperaria uma solidariedade à família, não é? Não houve. De forma que eu não quero falar desse processo. E depois chegada já a Portugal, depois de ter saído de São Tomé, passado por Angola, chegada a Portugal, como é que foi este encontro com esta cidade de Lisboa? Olha, eu fui para estudar, não é? Foi, portanto, na verdade, de 1981, não é? Eu fui para estudar, tipo 81 e 82. E, na verdade, eu tinha amigos de longa data, amigos de infância, que realmente, amigos do meu pai, que realmente pessoas de que, para além do grande esteio, na verdade, foi a minha prima Cesaltina, a Nanda e o Aito, foram realmente as pessoas, a Fernanda Pontífice e o Aito Bonfim, foram realmente as pessoas que foram o meu grande suporte, não, em Portugal. Também não posso deixar de falar da Dona Quaresma, o Sr. Cícero, o Dr. Gastão. Realmente foram pessoas que foram enfim, foi uma adaptação. As pessoas, quando são novas, também adaptam-se mais facilmente, não é? Mais facilmente. Quando começam a entrar na casa dos 30, 40, é que a adaptação fica assim mais complicada. As pessoas aos 20 anos não têm grandes problemas. Ainda assim, os hábitos, as culturas, a tradição que trazia de São Tomé chocou de alguma forma com a cultura aqui? Não, sabe o quê? A passagem
por Angola, ainda uns anos em Angola, fez com que, na verdade, fosse possível... não, porque a minha casa era uma casa muito diversa. Eu não tive choques culturais, não tive. Não posso falar de choques culturais, não tive choques culturais. Vivi logo no início, portanto, sempre vivi enquanto estudava na Faculdade de Letras, sempre vivi em residências e então foi muito fácil de, portanto, estabelecer, quer dizer, conseguir uma cultura de negociação que já havia na minha casa. Portanto, não posso dizer, tive a sorte, isto na verdade é em relação aos outros colegas, tive a sorte de nunca ter vivido em quartos. Não é? Portanto, sempre em residências. Em residências, primeiro, portanto, sempre em residências, não é? E isto é bastante importante. Quer dizer, saí do aeroporto diretamente para a residência, porque quem me foi buscar foi a minha prima Cisaltina, e ela vivia numa residência e levou-me para a residência. E depois como é que foi esse percurso? Já que estamos a falar aqui da parte de estudante, como é que foi esse percurso? Começou a estudar em que ano? Depois passou para a Faculdade de Letras, como já disse, e o que é que estudou na Faculdade de Letras? Eu estudei na Faculdade de Letras, eu fiz licenciei-me em Estudos Portugueses e Ingleses. E naquela altura teve alguma razão especial ter escolhido esse curso? Não, quer dizer, tive uma razão especial. Eu gostava muito de ler, gostava de literatura e faço uma ressalva de dizer que para o meu pai eu teria tirado direito, não é? Portanto, ele sempre achava, como era muito refilona, contestava tudo, ele achava que eu tinha uma propensão para direito. Mas eu direito, eu tinha que decorar as coisas e eu sabia que eu tinha que decorar, não é? E contestar pouco e decorar muita coisa, portanto, leis e etc. E eu gostava mais de discutir ideias, eu gostava muito de ler e de discutir, de questionar desde muito cedo. E então acho que eu nunca pensei nisso como uma escolha entre uma coisa e outra. Foi uma coisa natural. Foi natural. Né? Natural. E letras dá outra liberdade, não é? Diga? A questão das letras dá outra liberdade. Letras, portanto, humanidades é o espaço onde eu me realizo. Humanidades, ciências sociais. Portanto, na verdade, áreas que me permitem conhecer o mundo, questionar e ir à procura de explicação, não é? Claro. E cada um tem as suas propensões, não é? Possivelmente, por exemplo, a minha irmã mais velha não deve ter questionado nada, que ela queria medicina, não é? A minha sobrinha... lembro, portanto, entrou para veterinária, faltavam-lhe 2 décimas para entrar para a medicina, e ela ficou 1 ano a estudar, porque era a medicina que ela queria. Portanto, perdeu 1 ano para estudar, para melhorar a média. Ela tinha 18,2, melhorou a média para 18,5 e entrou em medicina. Portanto, isto tudo eu acho que sim, há aquelas pessoas que estão muito indecisas, não sabem o que querem. Não foi o meu caso. Para mim foi uma coisa tão natural que eu nem... Quer dizer, agora que me perguntam é que eu estou a refletir sobre isso. Exato. Em relação ao seu percurso profissional, neste momento professora da Universidade de Lisboa, da Universidade de Letras, saiu do seu curso e foi diretamente para lecionar. Houve alguma dificuldade ao entrar no mercado de trabalho? Houve, sim. Bem, primeiro eu dei durante... Sim, houve. Houve, não na Faculdade de Letras, não é? A Universidade de Lisboa, mas eu ainda não tinha acabado o curso e concorri, como faziam todas as pessoas, não é? Para darem aulas no ensino secundário. E, por razões, portanto, escusas, as pessoas tinham a tradição de não aceitar pessoas dos países de língua portuguesa. Era uma tradição. Pronto, não é? Só que... E é uma questão bastante importante. Pois, não. Eu julgo que o meu caso fez jurisprudência. Exato. O meu caso fez jurisprudência. Então, portanto, para ela era uma coisa normal. Portanto, as pessoas os não portugueses não podiam lecionar.
E só que, felizmente, eu tinha um amigo, portanto, amigo do meu pai, que era jurista, advogado no caso, e disse, olha, que isto não é assim. Isso não é assim, portanto, eu disse, mas eles dizem que eles têm que, todas as pessoas que dão aulas no ensino, portanto, no ensino secundário, têm que ter nacionalidade portuguesa. E o doutor Gastão disse, olha, que isto não é assim, isso não é verdade. E então o doutor Gastão conduziu um processo no Tribunal Administrativo e o meu caso fez jurisprudência, de maneira que, portanto, não foi fácil. Bem, entretanto, eu tive professores muito importantes na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Quando as pessoas falam, quer dizer, eu próprio hoje, acho que a Faculdade de Letras está insuportável, está irrespirável. Mas eu tive muitos e bons professores. Também tive maus, bem, mas desses não reza a minha história. E tive bons professores na Faculdade de Letras que me deram muito apoio, enfim, por exemplo, uma professora, quando eu acabei, consegui uma bolsa para mim, para eu estudar, bolsa em Portugal, não é? Porque, obviamente, que em São Tomé e Príncipe, as tantas eu deixei sequer de pedir, não é? De tentar. E então, na verdade, eu fiz, foi por causa dessa bolsa que eu fiz o mestrado, ainda fiz, na altura eram 2 anos, né, a parte curricular, e na verdade só comecei a trabalhar no 2º ano, no 3º ano, quando eu estava a fazer a dissertação, de forma que também o meu percurso foi muito ajudado pela família, como é óbvio. Também tive um grande impulso de professores que eu tive na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. E abriu essa porta não só para os africanos no geral e para nós, são tomenses em particular, em termos de lecionar na Universidade de Lisboa. E neste momento está em Macau. Quer-nos descrever também um pouco a cidade onde vive neste momento? Também teve algum choque em Macau? Olha, em Macau foi assim uma experiência um bocado de louca, né? Porque eu acho que tem assim uma alma um bocado cigana. No sentido em que, enfim, eu tenho o meu lugar na Universidade de Lisboa, gosto muito de trabalhar na Universidade de Lisboa, coisas que me incomodam, claro, não é? Mas foi um desafio que eu aceitei temporariamente, claro, para fazer uma coisa diferente, para trabalhar com pessoas com quem eu já havia trabalhado na Faculdade de Letras e com quem havia gostado de trabalhar, e foi precisamente, particularmente, que tinha sido minha diretora que insistiu, portanto, e que ela também é professora catedrática da Universidade de Lisboa e que também tinha aceito um desafio e ir algum tempo para a Universidade de Lisboa, para a Universidade de Macau, e eu aceitei por vários motivos que agora não vêm ao caso. São particularmente 3 que eu costumo dizer aos amigos à volta de uma mesa de café, mas são particularmente 3 os motivos que me fizeram decidir. E então, olha, já tinha tido experiências como professora visitante na universidade em universidades do Brasil, mais ou menos tempo. Houve um tempo que foi assim um bocado longo, em que eu levei os meus filhos, e também aconteceu agora que é um tempo longo, não é? Portanto, no primeiro ciclo de 3 anos, e eu estou a gostar, sabe porquê? Porque eu estou lá porque quero, não é? Porque, enfim, não estou lá porque não tenho emprego em Portugal. Estou lá porque quero, estou lá porque quero fazer uma coisa diferente, quero, de certa forma, contribuir, no caso, para o desenvolvimento da área de estudos portugueses, portanto, de língua portuguesa, literaturas e culturas em português. E então eu penso que posso fazer uma coisa diferente, introduzir aos estudantes chineses as literaturas em português, as literaturas africanas, a literatura brasileira,
brasileira. E então eu penso que foi um desafio que eu aceitei. E estou a gostar. Às vezes, enfim, eu também sou muito refilona, diga-se de passagem, não é? Às vezes passo-me com algumas coisas, sobretudo com a burocracia, realmente é muito tudo o que eu costumo dizer, muito burocrático, mas gosto de lá estar porque é uma opção. E como é que é a cidade? Bem, é um mundo completamente diferente, não é? Só para ter uma ideia, a única receita de Macau é o jogo, é um mundo marcado por casinos, por edifícios, por luzes de neon, é uma coisa completamente diferente. Mas como eu vivo no campus da universidade, levo um outro tipo de vida completamente diferente. O mundo normal, não marcado por aquela multitude que caracteriza Macau. Quer dizer, Macau, se não tem a mais alta, se supõe que é isso, que é a mais alta, das mais altas densidades populacionais do mundo, não é? Claro. Portanto, a professora é uma verdadeira São Tomense pelo mundo. E voltar para São Tomé, é uma certeza, uma esperança ou uma utopia? É uma utopia. Uma utopia. É uma utopia, completamente, por vários motivos. Primeiro porque eu não sei se as pessoas me querem em São Tomé e Príncipe, não é? Ora, essa. Quer dizer, falando a sério. E depois porque, enfim, a minha relação laboral é completamente diferente, aquilo tem uma outra cultura laboral, e sabe que é sobretudo isso, não é mais nada. Claro. É sobretudo isso. Por exemplo, uma coisa tão simples que não tem a ver, uma coisa tão simples, quer dizer, na minha cultura laboral, as pessoas marcam uma reunião e não aparecem meia hora depois. E com um ar mais diáfano deste mundo. Isto para mim é uma coisa inconcebível. São as tais questões culturais, não é? Pois quer dizer, mas que emperra o trabalho. Claro. Emperra o trabalho. Além de que eu acho que é uma falta de respeito pôr um colega à espera 15 minutos, meia hora. Eu acho que é uma falta de respeito. Mas isto é a minha cultura laboral, não é? A minha cultura laboral em Portugal e nos outros espaços, porque eu viajo muito, como sabe, por muitas universidades de todas as partes do mundo. É realmente uma das coisas que eu não entendo. É isso a vontade com que se faz esperar o colega. Com certeza. E para terminarmos, professora, este nosso programa, gostaria então que deixasse uma mensagem para todos os santomenses. Olha, o que eu peço sempre é que as pessoas, eu acho que, eu não sei se tenho uma mensagem para todos os santomenses, talvez eu tenha uma mensagem para os jovens profissionais. E uma das coisas fundamentais é, quando nós estamos num mundo de trabalho, num universo de trabalho, é o brio, que eu muitas vezes acho que falta, o brio profissional, é conquistarmos o respeito dos nossos colegas, não é? E o respeito conquista-se através das nossas ações, do nosso comportamento e do brio que nós pomos àquilo que fazemos. Há uma tarefa que tem que ser realizada, nem que eu, como diz o brasileiro, nem que eu vire amanhã com a mão. No dia, às 9 horas que é a reunião, eu tenho a minha tarefa realizada. Então isso conquista o respeito dos colegas. E outra coisa muito importante também, no meu caso que sou professora, é ver nos alunos uma espécie de... Os alunos são o mais importante na minha profissão. Não é? O mais importante da minha profissão são os alunos. E vejo esses alunos também um bocado como filhos que eu estou a formar, para além, e não me limito a transmitir conhecimentos. Dou-lhes também ferramentas para eles caminharem sozinhos. E então, se há um conselho que eu tenho que dar, talvez ele se dirija aos jovens e aos meus colegas professores santomenses, que tem a ver, portanto, que é precisamente isso. Os alunos são a nossa razão principal, não é? Não, eles não são objeto do nosso trabalho, eles são os sujeitos do nosso trabalho.
E então isso é muito importante para nós pensarmos, para nós avaliarmos, para nós agenciarmos, para nós organizarmos simbolicamente as nossas atividades. E os São Tomenses em geral, olha, trabalhemos para que a nossa terra saia do estado em que está. Eu acho que nós temos muitas potencialidades. São Tomé e Príncipe é um país pequeno, não é o país mais pequeno do mundo, mas é um país pequeno, com muitas potencialidades, com muita gente dentro e fora, que não têm que competir entre si, não é? Não têm que se ver quando têm que se unir como os decaios de lá, mas como são tomenses, que têm valências, que têm coisas. Eu trabalho, eu vou agora, a partir de 2014 uma vez, mas eu ia 2 vezes a São Tomé e Príncipe, e trabalhava com colegas de São Tomé e Príncipe, e trabalho com colegas de São Tomé e Príncipe, com quem aprendo muito. Por exemplo, eu aprendo a pensar na precariedade, não é? Porque, para todos os efeitos, eu vivo num mundo em que há bibliotecas, em que há internet, em que há tudo à disposição. E os colegas de São Tomé e Príncipe não têm essa possibilidade. Então, eu aprendo com eles o que é trabalhar na precariedade, não é? Eu aprendo com eles o que é transformar dificuldades em possibilidades. Então, eu aprendo mesmo, não estou a dizer isso de boca para fora. Claro. Aprendo em transformar precariedades, dificuldades em possibilidades. Então, nós temos sempre uma troca. Portanto, não vale a pena, e é uma coisa que eu noto em muitos colegas são tomenses, uma arrogância, é um medo de dizer que não sabe, é um medo de perguntar, é um medo de interagir. E só assim é que nós aprendemos, só assim, interagindo, pondo as dificuldades aos colegas, dialogando, constituindo equipas de trabalho. Eu aprendi muito, eu diria, obviamente que é um trabalho. Eu, quando vou dar uma matéria, sento o rabo e estudo, não é? Mas aquilo que é o framework, como se diz, bem, eu estou numa universidade em que a língua de trabalho é inglês, que é a Universidade de Macau. O framework vem precisamente do meu diálogo, da minha interação com os colegas. E então eu acho que isso é fundamental em qualquer ambiente de trabalho. E às vezes eu sinto falta em São Tomé e Príncipe. Professora, com esta mensagem tão positiva terminamos assim esta entrevista. Muito obrigada, foi um prazer tê-la connosco e até uma próxima oportunidade. Até uma próxima oportunidade, Abigail. Muito obrigada. Muito obrigada. São Tomenses pelo Mundo, um programa do Fórum da Diáspora de São Tomé e Príncipe, com o apoio da IRDP África.